Olá, esse é um projeto de pesquisa orientado do curso de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina, intitulado Atitudes de Mulheres frente à Menstruação. O grupo de pesquisa é composto pelos estudantes Bianca, Brenda, Ladine, Natália e Matheus. O objetivo geral dessa pesquisa é identificar as atitudes das mulheres frente à menstruação, tanto na idade da sua menarca, quanto no momento atual de vida delas, bem como identificar as representações sociais que implicam essa temática. Dentre os objetivos específicos do trabalho, nós decidimos comparar as atitudes dos dois momentos de vida dessas mulheres, correlacionar as atitudes com os dados sociodemográficos e também discutir as representações sociais encontradas. Nossas hipóteses são de que as atitudes frente à menstruação são predominantemente negativas. Também de que pode haver mudança nessas atitudes conforme o período de vida das pessoas. Também que as representações sociais contribuem para a formação de uma atitude negativa frente à menstruação. E que essas atitudes têm relação com o perfil sociodemográfico das pessoas. Como método, aplicamos um questionário online e aberto, através da plataforma Google Forms, no qual coletamos dados sociodemográficos das participantes, realizamos perguntas sobre a menarca, ou seja, a primeira menstruação delas, bem como sobre higienização dos corpos. Ainda aplicamos uma evocação livre de palavras, que consistiu em elas escreverem as 3 primeiras palavras que vinham à mente ao pensar em menstruação. Por fim, aplicamos a escala Batman, que mede crenças e atitudes frente à menstruação. Essa escala originalmente possui 5 dimensões, porém escolhemos apenas 3 para que o questionário não ficasse tão longo. As 3 dimensões escolhidas foram segredo, aborrecimento e prazer, sendo que cada dimensão possuía 6 itens originais e 2 itens autorais, criados pelo grupo, totalizando assim 24 itens, que foram aplicados 2 vezes, primeiramente em relação à menarca, a primeira menstruação, e posteriormente em relação ao momento atual de vida das mulheres, a fim de medir a atitude média delas frente à menstruação. Para divulgar o questionário online, utilizamos o WhatsApp, o Instagram, o Facebook e contatos em geral. Resultados da pesquisa. A nossa pesquisa obteve 215 respostas, sendo elas de pessoas de 18 a 59 anos. Dessas 215 respostas, 212 pessoas se identificaram como mulheres cis, uma pessoa se identificou como gênero e 2 pessoas selecionaram a opção outros. Sobre a escolaridade das participantes, cerca de 90% já cursou ou cursa alguma graduação, sendo que 41,4% estão ou já estiveram na pós-graduação. Quanto à região de residência, 65,6% dos participantes são do Sul, 23,7% do Sudeste e cerca de 10% do Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Quanto à renda familiar, 28,4% das respondentes disseram viver com até 3 salários mínimos, 27,4% com uma renda equivalente de 3 salários mínimos até 6 salários mínimos, 18,1% de 6 a 9 salários mínimos, 12,1% de 9 a 12 salários mínimos e 14% com mais de 12 salários mínimos. Um dado muito importante para a nossa pesquisa refere-se ao estado civil dos respondentes, onde 36,6% se disseram casados ou em união estável, 30,2% se disseram namorando e 33,2% se disseram solteiras. Agora iremos trazer alguns itens referentes à escala da nossa pesquisa. Começaremos com itens relacionados ao período da menarca. O primeiro item ilustrativo que temos aqui diz: menstruar trouxe mudanças à minha vida, onde 78,6% das respondentes disseram concordar. Quando observamos o segundo item, quando aconteceu minha primeira menstruação e me sentia preparada para lidar com a situação, 51,7% discordaram, ou seja, apesar de a menarca ser uma mudança na vida de quase 2/3 das respondentes, praticamente metade disse não estar preparada para a situação. Quanto ao terceiro item que temos aqui referente à menarca,
A menarca, a primeira menstruação, foi um ritual de passagem da minha infância para a adolescência. Aqui, 42,8% disseram discordar, 24,7% não discordam nem concordam e 32,5% concordam. Quando perguntadas sobre com quem se sentiam à vontade para conversar sobre a menstruação no período da menarca, 34,8% das respondentes responderam amigas, 33,6% responderam mãe. E o outro 1/3 responderam por profissionais da saúde, outros familiares, outros e pai. Resultados levando em consideração o momento presente da vida das mulheres. A gente primeiramente então perguntou se as participantes utilizavam algum eufemismo para se referir à menstruação. Eufemismo a gente entende por uma outra palavra que não seja menstruação em si. 11,6% disseram que utilizam, então, um eufemismo para se referir à menstruação. E 88,4% disseram que não utilizam eufemismos. Agora, em relação à questão da higienização dos corpos no momento presente, a gente colocou a frase, né? Me identifico com o modo com que o período menstrual é apresentado nas propagandas. E as participantes tinham que discordar ou concordar. 68,8% então discordaram, ou seja, elas não se identificam com o modo que o período menstrual é apresentado nas propagandas, e apenas 8,8% concordaram, ou seja, se identificam. Também colocamos a afirmação: quando estou menstruada, costumo tomar mais banhos para me sentir mais limpa. Essa 27,4% discordaram, ou seja, não tomam mais banhos para se sentir limpas quando menstruadas, e 61% concordaram, ou seja, tomam banhos, para se sentir mais limpas. Também a última frase que a gente colocou então em relação a essa questão foi: acho importante estar frequentemente depilada. 41,4% discordaram, ou seja, não acham importante, 38,1% concordaram, ou seja, acham importante, e 20,5% não discordaram nem concordaram, uma posição neutra. Então, primeiramente, então, a gente fez uma comparação entre as atitudes médias do momento presente frente à menstruação das participantes com a atitude média no momento da menarca, e a gente encontrou então um resultado estatístico significante em que as atitudes no momento presente frente à menstruação das participantes são mais positivas do que no momento da menarca. Ao relacionarmos a atitude média frente à menstruação do momento presente da vida das mulheres com os dados sociodemográficos, encontramos alguns resultados significantes. Ao relacionarmos atitude e idade, encontramos significância estatística, ainda que fraca. Verificou-se que as mulheres, quanto mais velhas, tendem a ter uma atitude mais negativa frente à menstruação. Ao relacionarmos a atitude com o estado civil, também encontramos resultado significativamente estatístico. Verificou-se que as mulheres casadas ou em união estável tendem a ter uma atitude mais negativa também frente à menstruação quando comparadas com aquelas mulheres que namoram. Acreditamos que esse resultado encontrado se deve ao fato de que, em geral, as mulheres casadas ou já com uma união estável são mais velhas. Porém, são necessárias pesquisas mais profundas para verificar este achado. Embora este seja um exercício quantitativo de pesquisa, fizemos uma evocação livre para melhor discutir as atitudes e representações sociais qualitativamente. Pedimos às participantes para pensar em 3 palavras quando provocadas a pensar menstruação. E esse foi o resultado, classificado a priori em positivo, negativo e neutro. Então, a associação da menstruação a aspectos negativos ainda é muito presente. Análises psicométricas. Os resultados da pesquisa demonstraram que, embora a escala BATMA tenha sido adaptada e reduzida na quantidade de dimensões e itens, a confiabilidade medida pelo alfa de Crombit, que era originalmente de 0,89, não diminuiu significativamente para o período da menarca, que resultou em um alfa de 0,834, tanto quanto referente ao momento atual, que resultou num alfa de 0,881. Quando analisada cada uma das dimensões,
A dimensão segredo foi a que mais teve diminuição da confiabilidade, especialmente quando utilizada no momento da menarca, passando de 0,82 da escala original para 0,664 neste período. Os itens 1 e 6 foram os que apresentaram os menores valores na correlação item-resto nos dois momentos pesquisados. A retirada dos itens aumentaria os índices de confiabilidade da dimensão. Mas é importante observar que trata-se de dois itens reversos, então poderia-se presumir que a mudança na escrita e polaridade desses itens aumentaria sua correlação item-resto, aumentando assim a confiabilidade da dimensão. Os resultados da dimensão aborrecimento demonstraram um alfa de Crombit praticamente igual quando comparado ao momento presente, que resultou em 0,827, sendo que a escala original era de 0,83. E foi inferior quando aplicado para o momento da menarca, que resultou em 0,768. Uma possível explicação pode ser atribuída à questão da temporalidade, pois a escala original é um instrumento para ser usado no presente. Na análise de correlação item-resto, não houve nenhum item que, se retirado, aumentaria a confiabilidade da dimensão para o período da menarca. Já os mesmos resultados para o momento presente, a questão 1 teve um alfa de Crombit baixo e, se retirado, aumentaria o índice da dimensão. Por fim, os resultados da dimensão prazer mostraram que os índices de confiabilidade superaram ao da escala original, que era de 0,71, tanto para o momento da menarca, que resultou em um alfa de 0,859, quanto para o momento presente, que resultou em um alfa de 0,828. Uma possível explicação para essa diferença pode ser devido ao contexto cultural, pois a escala Bachmann originalmente é mexicana e durante a sua elaboração foi aplicada também nos Estados Unidos. As atitudes e crenças acerca da menstruação, elas sofrem influência do meio cultural onde são aplicadas as escalas, e isso poderia justificar essa diferença. Quando analisada a correlação item-resto, somente no período da menarca, as questões 5 e 8 apresentaram índices baixos. Logo, se retirados, aumentaria a confiabilidade da dimensão prazer. Uma outra opção para esses itens com índices baixos é a sua análise textual e reescrita para outras análises futuras verificarmos a sua confiabilidade. Importante relembrar que a menstruação é um fenômeno biopsicossocial. Então, a forma como a sociedade lida com esse fenômeno impacta a atitude das mulheres, especialmente meninas e adolescentes, frente à sua menarca e à sua própria existência como mulher que menstrua. Seria riquíssimo se pudéssemos ter feito essa pesquisa com meninas e adolescentes, mas a pandemia e questões éticas não nos deu essa oportunidade nesse momento. As novas gerações têm muito mais acesso à informação, logo acreditamos que outras pesquisas possam contribuir para desenhar o cenário compartilhado entre jovens. O objetivo desse trabalho foi comparar as atitudes das mulheres frente à menstruação na menarca e hoje em dia, colocando em discussão os tabus que envolvem o tema. Obrigada por assistir até o final e participar da nossa pesquisa.